Graças a Deus, porque chegou o momento do nosso culto. Graças a Deus por este momento. Graças a Deus. Quero agradecer a Deus também pela a vida do nosso irmão Manuel Coutinho, Dona Ana Lúcia, Dona Leila, Tiago Marques. Depois de um período fora do Brasil, eles retornam para a nossa comunhão. Eu queria ler um versículo de gratidão a Deus pela chegada deles, que se encontra no Salmo 121, versículo 8. Diz assim: O Senhor guardará a tua saída e a tua entrada, desde agora e para sempre. Presbítero Manuel Coutinho, Dona Ana Lúcia, Dona Leila, Tiago Marques, sejam bem-vindos à comunhão do povo de Deus aqui na nossa cidade. Sejam bem-vindos. Deus os abençoe. Deus vos fortaleça. Confirmo sob os cuidados do Senhor a nossa gratidão pela vida de vocês. Bem como quero também agradecer o período de férias que a mesa e o conselho nos permitiram tirar. Tiramos 10 dias, chegamos esta semana. E hoje, no culto da manhã, nós reassumimos a liderança da igreja, debaixo de oração. A nossa gratidão ao presbítero Marcos Alexandre Hauer Deman, por ter nos auxiliado na liderança da igreja durante esse período que estivemos fora. Quero agradecer ao pastor Barnett, ao pastor Vinícius, que foram mensageiros de Deus, nos edificaram. Quero agradecer aos professores da escola dominical, a dedicação e o zelo com que prestam a obra do Senhor. Quero agradecer os presbíteros, os diáconos, por todo o apoio aos trabalhos. Quero agradecer aos irmãos que oraram por este tempo que estivemos fora. Muito, muito obrigado. Queremos dar 2 avisos. Avisos esses que foram trabalhados na sexta-feira passada, por ocasião da reunião que o conselho teve. O primeiro deles atende à necessidade de que a igreja ore em relação à assembleia que nós teremos ainda neste segundo semestre. Meus irmãos, temos uma assembleia marcada, uma assembleia geral ordinária para a eleição de diáconos e de presbíteros. E nós queremos que vocês orem por isso. E depois de um tempo de oração, queremos que vocês ouçam o que Deus tem a nos falar sobre nomes a serem indicados para aquela assembleia. Orem, indiquem os nomes que vocês entenderam após a oração e enviem para nós aqui na secretaria, ou para o meu endereço que está no boletim, ou para qualquer presbítero da igreja. Envie esses nomes. Nós iremos nos reunir, iremos consultar esses irmãos. A consulta será feita pelo conselho. Você não precisa consultar para evitar problemas. Então, indique e nós iremos fazer a consulta. As indicações, elas podem acontecer até o dia 23 de agosto. Você tem um mês para orar a Deus, consultar o Senhor e para fazer as indicações. Tanto para diáconos como para presbíteros. Tá bom? Faça isso. E nós estaremos agradecidos a Deus pelas indicações que a igreja assim fará. O outro aviso é que, depois de 2 semanas de oração, o conselho espiritual desta igreja está ponderando a possibilidade de reabrirmos a igreja para os cultos presenciais no dia 9 de agosto. Dia dos Pais, uma data significativa, uma data bonita para reabrirmos. Esta provável reabertura, ela seguirá alguns critérios que nós iremos passar ao longo deste tempo. Critérios esses que atendem para um número mínimo e um número máximo de irmãos. Ou seja, nós só podemos nos reunir aqui na igreja com um número de 45 pessoas em cada culto. Nós teremos 2 cultos no dia 9, um às 9 da manhã e um às 19h15.
45 membros no culto da manhã e outros 45 no culto da noite. Para isso, nós iremos abrir um momento em que você fará a sua inscrição e observado todos os critérios da OMS, nós vamos cultuar o Senhor com grande alegria. E naquele dia, 9 de agosto, se Deus assim quiser, nós iremos ministrar a ceia do Senhor. Estamos esperando por isso, estamos animados por conta disso. E eu quero convidar a igreja a que junte os seus joelhos em oração, clamando que esse dia seja confirmado. Os números de casos em São José estão em aumento. Nós consultamos os irmãos que trabalham na área de saúde aqui da igreja e eles nos informaram que os números estão em aumento. Todos os casos estão em aumento aqui na cidade. Mas eles entendem que o culto precisa acontecer. Então nós nos reunimos, ponderamos isso, nós oramos, ouvimos o que o Senhor tem para nos dizer e queremos a reabertura programada para o dia 9 de agosto. Nós queremos fazer isso, marcamos uma data, vamos trabalhar para que isso aconteça, mas estamos sensíveis ao Senhor, ao que Ele nos disser sobre aquela data, tá bom? Então, estamos ponderando a possibilidade da reabertura para aquele dia. Ore ao Senhor por isso, tá? Aqueles irmãos que têm idade inferior a 12 anos e superior a 60, nós queremos convidar a que esperem um pouco mais, porque os cultos, embora comecem de forma presencial, eles também serão online. Todas as mensagens, todos os avisos, não mudará nada. Nós vamos continuar servindo a Deus, servindo os irmãos que não poderão, nesse primeiro momento, estar conosco. Tá bom? Deus possa nos abençoar com isso. Agora nós vamos ter um momento missionário. O pastor Marco Manzano aceitou o convite de nos trazer uma palavra neste momento missionário. Ele vai nos dizer como é que está o trabalho lá, tá bom? Deus nos abençoe nesta palavra. Olá, queridos irmãos, graça e paz. Meu nome é Marco Manzano, para aqueles que não me conhecem. Muito obrigado pela oportunidade de estarmos aqui nesse momento missionário da Igreja Cristã Evangélica de São José dos Campos. Para aqueles que não me conhecem, meu nome é Marco Manzano. Eu e Elaine estamos aqui em Manaus, servindo há mais de 20 anos e gostaria de compartilhar com vocês um pouco do nosso trabalho aqui nessa região. Bem, aqui não foi diferente, nós fomos assolados pela pandemia do Covid e todo o nosso planejamento para 2020 foi cancelado. Nós tínhamos inúmeras viagens, tínhamos capacitações, tínhamos o ID para ser feito aqui, né, que nós trazemos equipes médicas, odontológicas para trabalharmos em locais onde nós estamos desenvolvendo nosso trabalho. 5 anos atrás, mais ou menos, nós sentamos como organização e começamos a orar ao Senhor pedindo direção do Senhor, para que Ele nos apontasse aonde, de fato, a aviação missionária seria relevante. Locais de difícil acesso, locais onde realmente era difícil chegar através de barco, através de qualquer outro meio. E Deus nos direcionou para um rio chamado Rio Purus, que é um dos rios mais sinuosos de toda a Amazônia, um dos rios mais isolados e um dos rios menos evangelizados de toda a Amazônia. Então ali percebemos que era o local e há 2 anos e meio nós temos trabalhado entre 2 municípios, Pauini e Lábrea. Aqui nesse meio você tem mais de 90 comunidades existentes, comunidades ribeirinhas, isoladas, as quais a grande maioria, eu diria 80 dessas comunidades, elas não possuem nada do Evangelho. Então ali que nós começamos a trabalhar. E esse trabalho, ele se dá muito pelo ser conhecido e conhecer, né? Desenvolver relacionamentos. E através desses relacionamentos, você começa a apresentar a pessoa de Cristo, o Evangelho, as boas novas em Cristo Jesus. E esse Evangelho relacional, ele chegou nesse 3º ano de trabalho nessa região.
e a gente tinha uma série de capacitações, uma série de trabalhos a serem feitos em 2020, nesse primeiro semestre, só que cancelamos por completo. A pandemia chegou e a gente sabia que se a pandemia chegasse nesse nível de contaminação no interior, seria fatal e não teria possibilidade de socorro. Manaus já estava em colapso total e de lá para cá é muito difícil o deslocamento, é muito isolada a região. Então, nós oramos muito, mas pensamos que poderíamos fazer alguma coisa a mais sobre isso. E aí, esse a mais eu gostaria de compartilhar com vocês. Então, eu vou colocar aqui algumas fotos, vamos ver se eu consigo. Eu vou apresentar para vocês um pouco da região, como é lá. Esse aqui é o Rio Purus, é um dos rios mais isolados, como eu disse, sinuosos de toda a Amazônia e menos evangelizados, né? E deixa eu ver aqui ok. Aqui é uma vista aérea, né, desse rio, mostrando o quanto ele é isolado. E aqui você tem, na certa, uma comunidade ribeirinha, né? São um conjunto de casas, você tem um conjunto de 4, 5, até 30 casas reunidas. Essa aqui, de fato, é um exemplo de comunidade ribeirinha. Então, nós começamos a orar para o Senhor no sentido de não apenas que a Covid não chegasse lá, mas que, de alguma forma, nós podemos fazer algo a mais. Então, Deus foi abrindo as portas, foi colocando no nosso lado outras organizações para que a gente pudesse juntos somar nos esforços e conseguirmos fazer alguma coisa nessa região. A MEAP esteve ao nosso lado, foi uma grande companheira nesse sentido, e nós conseguimos, através do governo federal, uma linha de crédito, a qual nós conseguimos o financiamento para conseguirmos cestas básicas para levarmos para essas comunidades isoladas. Então conseguimos comprar essas 3,5 toneladas de carga, né? Todos os itens da cesta básica. E também uma coisa muito jóia que a gente conseguiu fazer foi colocar, mandar para eles kits de saúde para os agentes comunitários de saúde. Nessas regiões eles trabalham isolados ali também, muitas vezes não tem material, não recebem nenhum tipo de material da prefeitura, acabam sendo esquecidos. E graças a Deus esses agentes de saúde, eles são 20 no total nessa região, e ali eles foram já treinados, reciclados por nós. Elaine fez esse treinamento ano passado, e são 20, desses 20 conseguimos atingir 16, né? Então foi muito precioso. E aí fizemos uma linha de montagem mesmo de cestas básicas, e foi muito trabalho, foi muita cesta básica, realmente foi um desafio gigantesco. E cada cesta básica, ela tinha um item muito especial. Cada cesta foi com uma Bíblia. A gente não queria apenas levar o alimento físico, mas queríamos também reforçar o alimento espiritual, o cuidado de Deus por aquelas vidas. É interessante notar uma coisa. São 90 comunidades entre esses dois municípios. Mas nós não trabalhamos com 90, nós trabalhamos com 30 comunidades, porque é muito grande a região. Mas no nosso coração nós tínhamos o desejo de poder atender essas 90 comunidades. Mas isso era gigantesco o desafio, financeiramente falando também, logisticamente falando, era muito maior do que a gente poderia imaginar. E aí, através da linha de crédito do governo federal, Pátria Voluntária, é o nome do programa, conseguimos financiamento não apenas para essas 90 comunidades, não atingindo apenas os municípios de Pauini e Lábrea, mas nós conseguimos incluir municípios de Canutama, de um terceiro município chamado Canutama. Então foram mais de 120 comunidades atendidas nesses três municípios. Então foi uma cesta caprichada, reforçada para esses ribeirinhos não saírem das suas comunidades, permanecerem isolados, né, aproveitando o isolamento. E aí foi uma ação de guerra, viu? Foi um trabalho de guerra. E é interessante que agora é época de seca na região, e aí você tem muitos morros, muitos barrancos, as praias são enormes, gigantescas, e o barro é super fofo, né? É uma areia movediça se você sai desse caminhozinho aí de madeira. E graças a Deus foi muito
trabalha, mas foi uma ação emergencial fantástica. Eles puderam ver o amor de Deus claramente por eles, o cuidado do Senhor sobre a vida deles. E eu não sei se você consegue perceber qual o erro dessa imagem. Não erro, né? Mas qual o problema dessa imagem. Note que a linha da água ela tem que ficar nessa parte azul escura, que é o limite de segurança. Estava tão cheio o barco que a gente teve que colocar setas em outro barco porque ficava inseguro a navegação nessa situação, nesse barco tão lotado. E aí sim, respeitando todos os protocolos de biossegurança, todos os cuidados, né? Deixamos as cestas, chamamos o líder comunitário, os agentes de saúde receberam seus kits de saúde, né? Como eu falei, desses 20 acessos que trabalham nessa região, 14 já foram reciclados por socorro. E é interessante que muitas vezes as pessoas estavam tão felizes, tão alegres, que elas queriam nos abraçar, queriam agradecer, né? Expressar o carinho que eles estavam tão alegres que estavam. Não, agora não dá para ter abraço nesse momento, né? E uma coisa bastante interessante, que além da Bíblia, nós levamos 120 cartões do céu. Esse cartão do céu, ele é uma memória de SD que é colocado no celular. Os jovens dessas regiões, todos têm um smartphone. Embora não tenha dados móveis, embora não tenha linha telefônica para ligar, ele sempre, de alguma forma, vai para a cidade, né? Vai para Lábrea, vai para Canutama, vai para Pauini, e lá ele acessa as suas redes sociais. E aí ele baixa um milhão de músicas e fica ouvindo na sua comunidade, né? Offline, ele fica ouvindo, curtindo o som. Então, esse cartão do céu foi destinado para esse público, para esses jovens. Aí você tem 300 horas de conteúdo teológico. Então você tem pregações para homens, estudos para crianças, estudos para mulheres, hinos e toda a Bíblia em áudio. E ali nós, em parceria com o Ministério MC16, eles fizeram esquetes, acho que foram 5 esquetes que eles colocaram cuidados e prevenção com a Covid, bem contextualizado por meio com palavras, um linguajar bem acessível para o ribeirinho. Foi fantástico. Então, e também a Sociedade Bíblica nos doou kits para que pessoas pudessem ser ensinadas, crianças pudessem ser ensinadas. Então, foi um presente muito grande nesse sentido. Então, nós temos grande gratidão ao Senhor, porque Ele nos deu saúde, nos guardou e nos possibilitou de estarmos fazendo essa ação. Queria mostrar isso em números, toda essa ação. Foram 138 comunidades assistidas, foram 1.569 cestas básicas ou 1.569 famílias atendidas, mais de 7.500 pessoas assistidas, dentre as quais 2.500 eram crianças, 3 municípios assistidos, 120 cartões do céu distribuídos, mais de 1.500 quilômetros navegados em 10 dias, a base aí de 10 quilômetros por hora nessa navegação, e 3,5 toneladas de carga. Então eu queria encerrar esse breve relatório com gratidão ao Senhor, gratidão pela vida de cada um de vocês, como igreja, que tem nos apoiado, tem orado, tem contribuído financeiramente. Muito obrigado, queridos. Eu queria deixar a palavra de Filipenses 3, do versículo 20 ao 21. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais, tudo quanto pedimos ou pensamos, segundo o seu poder que opera em nós. A Ele seja a glória na Igreja e em Cristo Jesus, agora e para todos sempre, todas as gerações. Obrigado, querido. Deus os abençoe. Graças a Deus pelo testemunho neste relatório apresentado pelo pastor Marco Manzano e Elane Manzano sobre a ação de Deus lá no Amazonas. Graças a Deus, nos alegra e estimula saber que o Senhor faz uma obra além dos nossos olhos. Quero convidar o presbítero Milton Carlos para que venha aqui orar, apresentando a Deus uma palavra de gratidão pelo trabalho feito no Amazonas e confirmando, sob os cuidados do Senhor, o louvor que nós vamos apresentar ao Senhor a seguir. Obrigado, Pai, por mais esta oportunidade que temos de nos reunirmos para juntos louvarmos o Teu nome. Te agradecemos, ó Pai, pela vida do pastor Marco, da equipe dele, por todo o trabalho que eles têm feito no Amazonas, ó Pai. Te
Pedimos que o Senhor nos abençoe e que prospere a obra das mãos deles. Em nome de Jesus. Te pedimos agora, Pai, que o Senhor nos ajude a cantar louvores ao Teu nome, para honrar e agradecer o Teu nome, Pai. Fique conosco e aceita, Senhor, os nossos louvores. Em nome de Jesus. Amém. 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 Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, angústia ou perseguição, fome ou nudez, perigo ou espada? Porque eu estou bem certo de que nem morte nem vida, nem anjos, nem principados, nem coisas do presente ou do porvir, nem poderes, nem alturas, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Jesus Cristo, nosso Senhor, que está em Jesus Cristo. Nada, nada poderá nos separar, nada, nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Jesus Cristo, nosso Senhor, que está em Jesus Cristo. A ti eu vou clamar, pois tudo vem de ti e tudo sai em ti. Pois te vou caminhar, tu és a direção e o sol a me guiar. Tudo pode passar, teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir um novo amanhã preparado pra mim.
quero convidar a todos os irmãos para, nesse momento, orarmos ao Senhor. Temos alguns irmãos enfermos, precisando de que nós visitemos a casa do Pai. E eu queria orar por eles, bem como orar por algumas famílias que perderam gente querida, gente amada. Essa semana nós vamos orar por eles, tá bom? Senhor nosso Deus, Pai bondoso e querido, a Tua palavra nos diz que encontramos em Ti consolo, encontramos em Ti a força, encontramos em Ti a cura. Por isso eu quero confirmar, junto com os meus irmãos e por meio de Jesus, a vida da Ana Lúcia, do presbítero Manuel Coutinho, da dona Maria Helena, do seu esposo Ageu, da Luísa Mara, do José Carlos Silva, do Sérgio Hausmann, da dona Luísa Custódio. Senhor, eu confio, porque eu sei que o Senhor é bom. Confio o Anderson sob os teus cuidados. Confio também a Cláudia Ribeiro sob os teus cuidados. E eu rogo que o Senhor os visite com paz e que o Senhor ministre saúde na vida deles, para o louvor do teu nome, para a nossa alegria, para testemunho do poder do Senhor. Também clamamos que o consolo do teu Espírito esteja no coração do Zezinho, por conta de a sua mamãe ter sido chamada ao descanso prometido pelo Senhor. Visite-o, ó Deus, conforte-o, ó Deus, abençoe-o sim, ó Pai. Quero ainda clamar que este mesmo consolo seja extensivo a todas as famílias que perderam gente querida. Pai bondoso, tem misericórdia. Jesus querido, tem misericórdia e abençoe-os. E agora, Pai, fale ao nosso coração o que o Senhor tem para nos falar na Tua palavra. Edifique o Teu povo, oriente, admoeste, corrija, faça tudo aquilo que está no Teu coração para todos nós neste momento. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Por gentileza, abra a sua Bíblia em 2 Samuel, capítulo 9. 2 Samuel, capítulo de número 9. Nós queremos ler todo o capítulo, são apenas 13 versículos, e eu queria ler com você. Pegue a sua Bíblia e nesta noite vamos pensar um pouquinho sobre esse texto, no que tange a ação de Deus promovendo a graça para nós neste tempo de pandemia. 2 Samuel 9, de 1 a 13, diz assim: Disse Davi: resta ainda, porventura, alguém da casa de Saul, para que eu use da bondade para com ele, por amor de Jonatas? Havia um servo na casa de Saul, cujo nome era Ziba. Chamaram-no que viesse a Davi. Perguntou-lhe o rei: és tu Ziba? Respondeu: eu mesmo, teu servo. Disse-lhe o rei: não há ainda alguém da casa de Saul para que eu use da bondade de Deus para com ele? Então Ziba respondeu ao rei: ainda há um filho de Jonatas, aleijado de ambos os pés. E onde está? Perguntou-lhe o rei. E Ziba lhe respondeu: está na casa de Maquir, filho de Amiel, em Lodebar. Então mandou o rei Davi trazê-lo de Lodebar, da casa de Maquir, filho de Amiel. Vindo Mefibosete, filho de Jonatas, filho de Esaú, a Davi, inclinou-se, prostrando-se com o rosto em terra. Disse-lhe Davi: Mefibosete? Ele disse:
eis aqui teu servo. Então lhe disse Davi, não temas, porque eu usarei de bondade para contigo por amor de Jonatas teu pai, e te restituirei todas as terras de Saul teu pai, e tu comerás pão sempre à minha mesa. Então se inclinou e disse, quem é o teu servo para teres olhado para um cão morto tal como eu? Chamou Davi a Ziba, servo de Saul, e lhe disse, tudo o que pertencia a Saul e toda a sua casa dei ao filho de teu senhor. Trabalhar-lhes, pois, a terra, tu e teus filhos e teus servos, e recolherás os frutos para que a casa de teu senhor tenha pão que coma. Porém, Mefibosete, filho de teu senhor, comerá pão sempre à minha mesa. Tinha Ziba 15 filhos e 20 servos. Disse Ziba ao rei, segundo tudo quanto meu senhor, o rei, manda a seu servo, assim o fará. Comeu, pois, Mefibosete à mesa de Davi, como um dos filhos do rei. Tinha Mefibosete um filho pequeno, cujo nome era Mica. Todos quantos moravam em casa de Ziba eram servos de Mefibosete. Morava Mefibosete em Jerusalém, porquanto comia sempre à mesa do rei. Ele era coxo de ambos os pés. Vamos orar mais uma vez? Senhor, foi lida a tua palavra e nós queremos ver a graça do Senhor extensiva, não somente nesse texto, mas por esse texto a todos nós que vivemos esta pandemia. Seja o Senhor gracioso para com o teu povo e os abençoe. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado. Você tem uma história pessoal para contar acerca da graça de Deus? Você tem uma experiência para nos falar sobre a bondade, misericórdia e graça de Jesus? Algo seu, algo do seu coração, algo que você provou. Você tem para nos testemunhar, contar um testemunho que fique muito claro que aconteceu a graça de Jesus na sua vida, no seu trabalho, na sua família, algo que você diga assim, isso foi graça. O Senhor foi gracioso para comigo lá na minha família, no meu emprego. Olha, eu estive doente, mas a graça do Senhor me alcançou. Foi graça, porque o que os médicos diziam era outra coisa, mas a graça do Senhor mudou o histórico da minha vida, portanto, é graça. Você tem algo para nos contar, nos testemunhar? Algo que revele que a graça do Senhor se manifestou? Eu queria, nesse tempo de férias, dizer para vocês que Deus foi gracioso com a Beth e comigo. E eu vi a graça do Senhor em vários aspectos, em vários lugares. A graça se manifestou. Eu posso então testemunhar. Eu sou um homem que experimentou a graça do Cordeiro de Deus. Eu vou contar para vocês uma história que ensina sobre a graça de Deus. A graça de Deus. Era uma vez, há muito tempo atrás, um menino de 5 anos de idade que sempre via o seu pai chegar em casa junto com o seu avô, e sempre que eles chegavam, havia festa, não só na sua casa, mas a cidade inteira
fazia festa pela chegada do seu pai e do seu avô. Isso era contínuo. Sempre que eles retornavam, havia festa. Ele podia não entender bem a razão da festa, mas ele era beneficiado. Ele ouvia músicas, haviam comidas diferentes, haviam hinos, haviam danças, e o povo celebrava o retorno do seu pai e do seu avô. Um dia eles saem, como sempre, e então aquele menino de 5 anos fica na expectativa do retorno, porque ele sabia que quando o pai e o avô retornassem, haveria festa. Então ele aguarda, e ele aguarda, e ele aguarda, e ele aguarda, e nada do pai voltar. De repente, entra alguém na sua casa com uma notícia muito triste e inesperada. E essa pessoa dizia que o seu pai e o seu avô haviam morrido durante a batalha. Aquela notícia causou tristeza não só na família que aguardava o pai e o avô, mas em toda aquela cidade. O pranto tomou conta deles. Tudo que estava preparado para uma festa tornou-se motivo de lamentação. As músicas silenciaram. Tudo que havia sido preparado para a festa agora era motivo de tristeza. Eles não sabiam o que fazer. Um sentimento de medo, ainda não experimentado, tomou conta de toda aquela cidade. O pânico, a insegurança acerca do futuro. Como é que ia ser? O que eles iriam fazer? Como é que viveriam sem o pai e sem o avô daquele menino de 5 anos? Eles não tinham o que fazer. Eles não tinham para onde ir. E o que constava, além do medo, do pânico e da lamentação, é que os inimigos que haviam matado o pai e o avô poderiam chegar à cidade a qualquer momento. E eles então tinham pouco tempo para se proteger, porque a invasão seria inevitável. Para salvaguardar aquele menino de 5 anos, que era neto do rei Saul e filho do valente Jonatas, a sua ama o pegou e sai correndo para proteger aquele menino. E nesta pressa, ela cai. E na queda, ela derruba Mefibosete, um menino de 5 anos. E aquela queda trouxe problemas muito sérios para a saúde dele, porque ele ficou coxo das 2 pernas. De repente, a vida de Mefibosete mudou radicalmente. Alterou-se tudo na sua vida, desde a área familiar. Agora ele não é mais o neto do rei, não é mais filho do príncipe. Agora ele é apenas alguém que não tem as pernas. A mudança aconteceu também na área social. Acabaram-se as festas, silenciaram-se as músicas, os quitutes tornaram-se inúteis. Não havia mais razão. Passou tudo. As mudanças também aconteceram na área financeira. Agora, Mefibosete era neto de ninguém, filho de ninguém, herdeiro de nada. Ele perdeu tudo de uma hora para outra. Não houve um declínio, simplesmente aconteceu. E não havia culpa nele para aquilo tudo acontecer. Ele não plantou para colher aquilo. Não. A ama, num ato de graça e de amor, caiu. E na queda ela o deixou aleijado.
Aquela criança agora não podia mais correr, como todas as crianças. De repente, Mefibosete teve a sua infância roubada. O seu pai e o seu avô foram arrancados dele. E ele então agora está coxo. E nem consegue mais se defender, ou correr, ou se esconder. Está totalmente exposto a tudo que poderia acontecer. Uma notícia fez desmoronar toda a sua vida. Já viu isso? Já experimentou algo assim, algo parecido, em escala menor? É provável que este Covid-19, a notícia de que ele chegou ao Brasil, a notícia de que ele chegou à sua cidade, a notícia de que alguém no seu condomínio foi contaminado, a notícia de que alguém bem próximo, um amigo, um conhecido, foi contaminado, pode ter mudado muita coisa na sua vida ou na sua família. Pode ser que você tenha estado com aquela pessoa na semana em que saiu a notícia da sua contaminação. E agora, o que você vai fazer? Medo? Pânico? Você corre para o álcool em gel e lava. Mas se já foi contaminado, não tem muita coisa a se fazer. Eu tive com aquele rapaz, agora eu fui informado que ele está com Covid. O que fazer? É provável que esta contaminação, a chegada deste vírus, as proximidades da sua casa tenha causado tristeza, medo, insegurança, incerteza. É provável que você conheça alguém que por conta do Covid tenha perdido o emprego, tenha perdido a comunhão da família. Por conta do Covid, você conhece alguém que se isolou, que não está conseguindo mais ver ou abraçar os filhos, que tem mais de 100 dias que não abraça o neto. É provável que esta notícia tenha separado você ou causado alguma perda na sua vida, na sua família. O que você perdeu com o Covid? O que você perdeu? Perdeu saúde? Perdeu a coragem? Perdeu a fé? Perdeu a comunhão? Perdeu a esperança? Perdeu a alegria? Perdeu o emprego? Perdeu saúde? O que você perdeu? Você pode dizer que a notícia da chegada do Covid trouxe, além de tristeza, trouxe perdas para você? Esse texto fala sobre isso. Chegou uma notícia muito triste e a funcionária de Jonas, que era responsável pelo o seu filho, Mefibosete, querendo protegê-lo, ela corre. Nas melhores das intenções, ela corre com o menino no seu braço. Só que ela cai. E na queda, o menino nos seus braços fica coxo. Alguém caiu e ele sofre as penalidades. Alguém errou e ele sofre as consequências. Alguém cometeu um deslize e agora Mefibosete não consegue mais andar. Teve a sua infância roubada. Aqui se manifesta a graça de Deus. Quando ele é roubado da sua infância, tem a sua festa frustrada, tem toda a sua vida resumida. Quando o futuro não tem mais nada a lhe oferecer, nada. O que ele poderia esperar? A não ser que os adversários que mataram o seu avô e que mataram o seu pai estão se aproximando para tirar a sua vida também ou para levá-lo como escravo. É assim que acontecia. E se manifesta a graça para você que perdeu alguma coisa nessa Covid. Eu queria trazer esse texto.
na esperança que a graça de Deus, que se manifestou favorável a Mefibosete, manifeste-se favorável a você também. Porque assim como de repente veio uma notícia de tristeza que causou tudo aquilo, da mesma proporção veio uma notícia que fez com que Mefibosete encontrasse uma chance de paz, de alegria. Aqui no capítulo 9, revela, portanto, a bondade do rei Davi, um desejo de ser bondoso e misericordioso com alguém da família de Jonatas. Aí, nesse caso, entra Mefibosete, o agraciado de Deus naquele momento. Ele nada fez para que ficasse coxo. Ele não ficou aleijado por um erro que cometeu. Ele não ficou coxo porque ele cometeu um pecado. Uma outra pessoa errou e o erro de uma outra pessoa acarretou a ele todo esse prejuízo, toda essa dor. Desculpem. Assim como ele não fez nada para cair, também não fez nada, mas a graça o alcançou. De repente, ele é convidado para vir à mesa do rei. De repente, o rei deseja ser misericordioso. O rei deseja ser gracioso com alguém, sem merecimento algum. Por amor do Pai, o rei deseja ser bondoso. E Mefibosete é posto na mesa do rei. Versículo de número 11 diz assim: disse Ziba ao rei: segundo tudo quanto o meu senhor o rei manda a seu servo, assim o fará. Comeu, pois, Mefibosete à mesa de Davi, como um dos filhos do rei. Ele não era filho, mas ele foi adotado como filho e lhe foi dado o direito de sentar-se à mesa do rei. Ele adquiriu uma posição de filho do rei e foi dado a ele a oportunidade de sentar-se à mesa. Teve, portanto, a garantia de pão, a garantia de provisão. Ele é feito filho, sem ter nada feito para aquilo. Alguém fez, e ele agora é agraciado. Jonatas fez, o pai fez, e o filho é beneficiado. Isso se chama graça. Isso é que é graça. Alguém chega e o torna filho. Davi deve ter dito: olha, você não é meu filho, mas eu te farei meu filho. Mesmo sendo coxo, você vai comer à mesa do rei todos os dias. Assim, Mefibosete é tornado filho com todas as regalias de um príncipe, inclusive de comer à mesa do rei. Você que perdeu alguma coisa nesse Covid, eu quero te dizer, não tenha medo algum em relação ao pão, em relação à provisão, em relação à sua posição, porque o rei te chamou, te convidou para sentar-se à mesa. É um convite, ele te fez um convite, e você está caminhando para sentar-se à mesa com o rei, na mesa do rei, na casa do rei. Isso é um privilégio que nós chamamos de graça. A mesa do rei significa sustento, provisão, segurança, a vida inteira. Deus nos recebeu na sua casa, compartilhou conosco a sua mesa. Tudo que ele adquiriu como rei está à nossa disposição. Ele nos fez herdeiro, isto é graça. O que você fez para merecer? Nada, porque não é por mérito, é pela graça.
mesmo que sejamos cegos, estejamos coxos, mesmo que sejamos pecadores, a graça nos alcançou e nos tornou filhos, herdeiros de Deus, co-herdeiros com Cristo. Isto é graça. Aqui o rei toca o tempo presente de Mefibosete e garante a ele o pão diário. Não se preocupe, você vai comer o que o rei come todos os dias da sua vida. O presente, o tempo presente de Mefibosete foi alterado. Isso é graça. O tempo presente foi tocado. Quando ele achava que não tinha futuro, o rei começa a abençoá-lo pelo presente. O outro benefício que o rei lhe dá de forma graciosa é que existe uma restituição. O rei manda chamar Ziba e diz para ele: tudo que era de Saul, dê a Mefibosete. Todos os bens do rei Saul agora são colocados para o seu neto. Isso é graça. Esta herança é nossa. Tudo que é do rei é nosso por herança. Isso é graça. O que você fez para merecer? Nada. Apenas aceitou o convite do rei para ir à sua casa, sentar-se à sua mesa. Tudo que foi perdido agora é restaurado por um ato de bondade, um ato de graça deste rei bondoso. Essa restituição era a garantia de alegria. O rei aqui toca no tempo passado de Mefibosete. O que ele havia perdido é restaurado. O passado foi muito difícil para ele, mas o rei restitui tudo o que havia sido perdido. Isso é graça. Foi isso que o Senhor fez conosco. Ele tocou no tempo presente, me dando provisão, pão, mudando a minha posição. Eu fui colocado como príncipe, filho do rei. Eu fui colocado na mesa do rei. Isso é graça, meus irmãos. Isso é graça. Mas ele também tocou no meu passado. Ele removeu a minha dívida e ele encravou na cruz. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo. Isso é garantia de alegria para mim. Isso é alegria, nenhuma condenação. Ele removeu o peso de culpa. Isso é graça. Foi isso que o rei Davi fez com Mefibosete, quando lhe restituiu tudo. Mefibosete havia perdido muita coisa. Perdeu a filiação, perdeu a família, perdeu as pernas, perdeu a dignidade. Agora ele era ninguém. E quando ele foi ninguém, a graça o alcançou. O rei lembrou-se dele e mandou chamá-lo. Foi isso que aconteceu comigo. O rei mandou me chamar para sentar-se à mesa. E eu fui como eu estava. Eu fui tornado filho dele, adotado na família dele. Foi isso que aconteceu com Mefibosete. Aqui o rei tocou no seu tempo passado e garante a restituição, garante a alegria. A graça começou no tempo presente, garantindo a ele provisão e pão. Também a graça passou pelo tempo passado, garantindo a ele alegria e a restituição por todas as coisas perdidas. Mas não ficou nisso. A graça se manifestou também no futuro. Aqui no versículo 13, nos é dito que ele vai morar numa nova cidade, Jerusalém, todos os dias da sua vida. Uma cidade para ele. A cidade do rei agora é a cidade de Mefibosete. Não é suficiente, ou não foi suficiente, apenas a mesa, a provisão. Não foi só o pão. Não foi suficiente a restituição do que havia sido perdido. O rei foi além.
E o rei toca no futuro dele. Tocou no presente, restituiu o pão. Tocou no passado, restituiu a alegria, garantiu a alegria. E tocou no futuro, trouxe-lhe paz. Isso é graça. Foi isso que esse bondoso rei fez, dando a ele uma cidade inteira para morar. Se antes ele vagava sem pátria, sem lugar, sem destino, agora ele tem uma cidade, agora ele tem uma herança, agora ele tem uma mesa no palácio do rei. Foi garantido isso. Irmão querido, nesse Covid, nesse tempo de confinamento, de afastamento, de isolamento, eu quero te dizer, não se turbe o vosso coração. Crede em Deus, crede também em Jesus. Na casa de meu pai, disse Jesus, há muitas moradas. Se assim não fora, eu vos teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. O Rei Jesus preparou para nós um lugar. Ele preparou. O Rei Jesus, graciosamente, nos deu uma herança, uma bendita herança. A graça do Senhor também nos conferiu o privilégio da provisão. Está garantido isso para nós. Está garantido isso. Ele mesmo prometeu isso. Nós estamos caminhando para a casa dele, para comer na mesa dele, receber a herança que ele garantiu para nós na cruz. Isso é graça. E nós ainda continuamos coxos. O rei não corrigiu as pernas de Mefibosete. Não. Essas marcas do seu passado ficaram lá. Eu continuo pecador, remido, mas pecador. Estou caminhando para a casa do rei e vou me encontrar com o rei. Vou me sentar na mesa com ele e vou comer do pão do rei e receber da herança do rei e morar na cidade do rei, a Nova Jerusalém. Isso é graça. Nós temos ainda perseguições. O Mefibosete continuou coxo. O Senhor Jesus disse, ninguém há que tenha deixado casa, pai, mãe, por amor de mim e do Evangelho, que não receba 100 vezes mais aqui, agora, e com perseguições, e no futuro a vida eterna. Então nós temos perseguições. É provável que alguns ainda continuem coxos, mesmo caminhando para a casa do rei, para o encontro com o rei, ainda continue, mas há uma cidade pronta para a nossa chegada, nos esperando. Há uma casa pronta, nos aguardando. O rei tocou o nosso presente, trouxe provisão e pão, tirou o medo. O rei tocou o nosso passado, graciosamente removendo a culpa e o pecado, e nos trouxe alegria com isso. E o rei tocou o nosso futuro, trouxe paz, garantiu a nossa segurança. Como o pastor Vinícius pregou de manhã, nada nos separará do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Nada, segurança eterna, segurança bendita. Estamos caminhando para o encontro com o Pai. O que você perdeu nesta pandemia? Coragem? Perdeu a alegria? Perdeu a comunhão? Perdeu o emprego? O que você perdeu? Perdeu a fé? Perdeu a esperança? O que você perdeu neste tempo de pandemia? Neste tempo de coronavírus? Eu quero dizer para você que o rei está te chamando. Ele mandou te chamar, ele lembrou-se de você. Não por ser você quem você era, ou ter feito o que você fez. Não, o rei graciosamente te convida. Graciosamente estende a você
um convite para sentar-se à sua mesa, onde ele vai restituir o que foi tirado. E vai dar uma cidade, que não é aqui. Aqui são perseguições. Aqui nós continuamos ainda limitados, e alguns coxos, alguns cegos, mas olhando para o autor e consumador da fé, Jesus, caminhamos para a casa que ele preparou para nós, para a cidade que ele aprontou para nós. Isso traz segurança e alegria. Curve sua cabeça, meu irmão. Se você perdeu alguma coisa nesta pandemia, ou conhece alguém que perdeu, leve esse texto para ele e diga que o Senhor Jesus, o Rei dos Reis, o convida e quer celebrar a vida, quer começar de novo. Ele quer preparar a mesa para nós. Eu quero orar por você que perdeu alguma coisa e convidar você a vir a Jesus. Nele há plenitude de paz, a plenitude de alegria e perdão. Senhor nosso Deus, é muito provável que alguns que estão ouvindo esta palavra tenham perdido alguma coisa com esta pandemia. Perdido a esperança, a comunhão, a alegria. Alguns até tenham perdido a fé. Eu quero clamar por eles. Reacende no coração deles o convite que foi feito a Mefibosete. Vinde a mim os que estão cansados, disse Jesus. Os que estão sobrecarregados, disse Jesus. E ele prometeu aliviar. Ó Deus querido, eu quero clamar por estes que perderam. E aqueles que conhecemos que perderam, eu quero levar essa palavra para eles. Dizer para eles que o Rei está chamando a uma relação de paz, de provisão e segurança. Que isso é graça, simplesmente graça. O Rei é gracioso, não é mérito, é graça. E nós somos instrumentos para divulgar esta graça. Abençoe o teu povo, querido Deus. Fortaleça o teu povo e nos anime com esta palavra. Em nome de Jesus. Para a glória de Jesus. Amém. Amém. Rogo que o Senhor te abençoe e te fortaleça e sustente a tua casa e que esta palavra ela continue ecoando na tua mente. Um convite foi feito pelo Rei para que você esteja com ele na sua casa, na sua mesa. O Rei vai restituir o que foi tirado. Que o Senhor faça com que esta palavra reverbere em você e através de você para outros. Que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça bendita e as ternas misericórdias de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, o consolo, a provisão do Espírito Santo, seja com todo este povo, todo o povo de Deus, hoje e até a volta bendita de Cristo Jesus. Amém.